Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18 e versículo de número 20. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18 e versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Irmãos, o homem ele precisa adorar a Deus. O homem ele precisa, é uma necessidade. Adorar a Deus é algo que você precisa fazer. Se você não adorar a Deus, você vai acabar adorando outras coisas. Se você não adorar a Deus, vai criar um vazio dentro de você, e esse vazio você vai ter que preencher com outra coisa. E por incrível que pareça, algumas pessoas que não adoram a Deus já estão cansados, já estão velhos e ainda não conseguiram preencher este vazio dentro de si, que é a falta de adoração a Deus. É tão verdade isso, que o homem, ele nasceu, ele foi criado para habitar na terra, mas tinha comunhão com Deus. Todos os dias, a Bíblia diz que ao virar da tarde, o Senhor descia para falar com Adão, e Adão falava com Deus, e Deus falava com Adão. Então havia uma comunhão, mas a partir do momento que o pecado surgiu, o Adão foi tirado do jardim. O Adão já não está mais no jardim, e Deus já não desce mais todas as tardes falar com Adão, porque Adão já não está mais no jardim. Mas logo nos capítulos seguintes, no capítulo 4, você já vai ver, no capítulo 4 de Gênesis, que Caim e Abel, filhos de Adão, estão fazendo o altar para adorar a Deus. Já estão montando o altar para voltar a ter comunhão com Deus, para adorar a Deus novamente. É claro que os irmãos são conhecedores, e Caim acabou matando o Abel. Só que a Bíblia vai relatar no mesmo capítulo 4, que mais tarde a Eva teve mais um filho, o qual teve o nome de Sete. Não era o sétimo filho, mas o nome dele era Sete. E esse Sete teve um filho com o nome de Enos. E lá no versículo de número 26 do capítulo 4 de Gênesis, diz que esse Enos, ele convocou o povo para adorar a Deus. Acredita-se, a maioria dos estudiosos acreditam que esse descendente de Adão, que é descendente de Sete, filho de Adão, Enos, que começou a organizar a adoração congregacional, ou seja, a reunião de pessoas para adorar a Deus. Esse homem, lá no começo da Bíblia, é que começou a reunir pessoas com o propósito de adorar a Deus. É um ótimo propósito quando a gente se reúne para adorar a Deus, mas a Bíblia mesmo vai registrar, lá no capítulo de número 11 de Gênesis, que os homens se reuniram também, mas não com o propósito de adorar a Deus. Estavam todos reunidos no capítulo de número 11 de Gênesis para construir uma torre. Eles tinham um propósito. Estavam unidos e reunidos num propósito de construir uma torre que chegasse até os céus. Eles pensaram, não sei, se pensavam que se chegando à torre mais alta, muito alta, conseguiriam ver Deus, ver as coisas do céu, não sei. Sei que eles queriam fazer uma torre muito alta que tocasse os céus, que chegasse aos céus. Esse desejo bobo ainda está no coração dos homens, irmão. Eu não fiz uma pesquisa muito apurada sobre isso, mas existem prédios enormes, que só o fato de você saber que vai morar lá já dá tontura. Imagine morar lá em cima. Eu, se morasse lá em cima, no último andar, ou se subisse lá, nem ia descer para olhar pela janela lá embaixo. Porque é muito. Os prédios altos e cada vez mais altos. E parece que há um orgulho no coração do homem em dizer, eu construí o prédio mais alto. E alguns caíram, e quando cai daí, irmão, grande é a mortandade, né? Porque se cai uma casa com 4 pessoas dentro, morreram 4 pessoas. Mas se essa casa tem 2 andares e cada andar tem 4 pessoas, então morreu 8, e assim sucessivamente. E se cada andar habita 30, 40 pessoas, quando cai um prédio de 30, 40 andares, faz a conta quanta gente morre, né?
Então, quanto maior o coqueiro, maior o tombo, diz o ditado. Mas o que eu quero citar aqui é a questão do propósito, da reunião das pessoas. Jesus está dizendo aqui, aqueles que se reúnem ali no meu nome, sendo 2 ou 3 ou mais, ou quantos forem, reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Se Jesus está no meio, irmão, se Jesus está na reunião, maravilha. Se Jesus não está, o que estamos fazendo? É a pior loucura seguir o exemplo de Babel, seguir o exemplo dos filhos de Nimrod. Mas por incrível que pareça, existem pessoas que seguem esse exemplo até nos dias de hoje, que não se reúnem em nome de Cristo, mas se reúnem em nome de seus interesses, em nome de seus propósitos, em nome de ficar famoso, em nome de ficar rico, em nome de si mesmo, em nome de tantas vanglórias e interesses que é assustador. Mas eu quero falar hoje que quando nós estamos reunidos em nome de Cristo, existe uma coisa que é prioridade, existe algo que tem que estar. Se não estiver, então não estamos em nome de Cristo. O que é, pastor? Comunhão. Se nós alegamos que estamos reunidos em nome de Cristo como igreja, tem que existir comunhão entre os irmãos. Se não existir comunhão entre os irmãos, então não é em nome de Cristo que estamos unidos. Porque Cristo promove unidade. O que Deus quer é a unidade. Cristo chegou a dizer assim: eu oro, Pai, para que eles sejam um. Não é que eles simplesmente se reúnam no mesmo propósito, mas que eles sejam um, que eles sejam uma unidade, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um. Então, se Cristo está, tem que haver comunhão, tem que haver união, tem que haver comunhão entre os irmãos. É triste dizer, mas nós temos um grave problema nessa área da comunhão. Como igreja, falo de modo geral, não só aqui, estou falando igreja no mundo. Nós temos um problema sério nessa questão da comunhão. Nós não temos comunhão nem na oração, irmão. Nem na oração. A gente ora pela gente, pelos problemas da gente. Dificilmente a gente lembra de orar pelo outro, de orar pela irmã Maria, de orar pelo pastor Walter, pelo diácono Jauri, pelo irmão Gabriel. Dificilmente. A maioria das vezes a gente ora em prol de nossos interesses. Nós estamos reunidos todos aqui como igreja, e agora vamos orar. E daí nós começamos a pedir o peixe para a nossa sardinha ali, o nosso prato, sardinha para o nosso prato. E se existe comunhão, nós devemos nos preocupar uns com os outros, orar uns pelos outros. Outra coisa que a comunhão, se existe comunhão, é partir do pão. O partir do pão. Tem que haver comunhão. E quando eu falo partir do pão, eu não estou me referindo à ceia em geral. Porque a ceia é lógico, o pastor vai partir o pão, vai distribuir, todo mundo vai pegar o seu pedaço e amém, aleluia. Se você estava triste, estava alegre, estava contente ou descontente, tanto faz, porque todo mundo pegou o seu pedaço de pão e todo mundo participou junto da ceia. Não é desse partir do pão que eu estou falando. Eu estou falando do partir do pão que está registrado lá em Atos capítulo 2, e versículo 42 até o 47. Não é aqui o nosso caso, nós não estamos passando por isso, mas em quantas igrejas, quantas grandes denominações evangélicas, existe uma grande diferença no partir do pão. Enquanto uns estão usufruindo de grandes salários que a igreja proporciona, enquanto uns estão cheios de dinheiro, vivendo regaladamente do que a igreja está proporcionando, dentro desta mesma igreja, existe gente pobre que não tem condições de estar sobrevivendo. Pela graça de Deus, está vivendo um dia após o outro. Então não há comunhão. Então não é comunhão. Então não há comunhão no partir do pão. Mas a hora que começa o culto, estamos hoje aqui reunidos em nome de Cristo. E o irmão passando necessidade. E a igreja tem condições
de socorrer, mas não socorre. E depois do culto diz, como diz lá em Tiago, vai em paz e que o Senhor te abençoe. Não há comunhão. Que Deus tenha misericórdia desta geração dos nossos dias, que afirma uma coisa, mas vive outra. É uma hipocrisia terrível. Se há comunhão, se existe comunhão, se realmente nós nos reunimos como igreja em nome de Cristo, então se cumpre em nossas vidas. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim, ó, não deixando a congregação, como é costume de alguns. Meus irmãos, se há comunhão, se nós nos reunimos em Cristo, em nome de Cristo, então há um prazer em estar na casa do Senhor, há um compromisso em estar na presença de Deus. Nós não abandonamos a congregação e vamos nela quando dá na teia. Hoje eu acho que eu vou, porque infelizmente existem muitos lugares que as pessoas não têm compromisso nenhum, mas nenhum, com a congregação, nada. Sinceramente, é como se ele fosse num salão de beleza, como se ele fosse, quem sabe, numa farmácia buscar um remédio. Não tem compromisso. Você tem algum compromisso com a farmácia? Você tem que ir na farmácia todos os dias, chegar lá, oi, bom dia, eu sou o Paulo. É problema seu, o que você vai fazer? Não há um compromisso, não há um comprometimento com a igreja. Se funciona, funciona, se não funciona, não estou nem aí. Nós temos que ter um sentimento de compromisso com a congregação. Não podemos, temos que ter o sentimento de Ur e Arão. Que sentimento é esse? Moisés estava com as mãos erguidas. Enquanto Moisés estava com a mão erguida, o povo de Deus estava prevalecendo. Cansando os braços de Moisés, ele abaixava os braços e o povo de Deus começava a perder a guerra. Arão e Ur viram aquilo e falaram assim, não, nós temos que fazer alguma coisa. Vamos lá e vamos apoiar Moisés. Então Moisés ergueu as mãos, cansado, porque já fazia tempo que estava com as mãos erguidas. E Arão, de um lado, e Ur do outro, seguravam, apoiavam os seus braços erguidos. Enquanto os braços estavam erguidos, o povo de Deus estava vencendo. E eles estavam lá para dar apoio. Nós estamos vendo hoje o contrário. Muitos lugares por aí a casa está caindo, a igreja está desabando, porque o abençoado, até dos obreiros, está vendo que o pastor cansou, que está todo mundo cansado. E ele fala, mas deixa para lá, vai outro lá cuidar daquilo ali, eu não vou não. Tem que haver um comprometimento. Se nós estamos em nome de Cristo, se a nossa reunião é em nome de Cristo, se o nosso culto é em nome de Cristo, então há esse compromisso, esse sentimento de que eu faço parte. Eu não posso deixar a congregação, eu faço parte, eu tenho que estar lá. Amém? Essa comunhão, ela tem que existir com Deus. Se nós estamos em nome de Cristo, nós não podemos vir para o culto com raiva de Deus. Eu estou no culto, mas eu estou com raiva. Deus podia ter feito, mas não fez. Deus podia ter abrido aquela porta. Por que Deus... Irmão, isso aí não funciona. Não funciona assim. Se o mundo cair em cima de você, pode ter certeza, Deus não erra. Se o mundo caiu em cima de você, é porque tinha que cair mesmo. Deus não erra. Então nós temos que reunir em nome de Cristo com comunhão com Deus. Mas não só comunhão com Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Como irmãos, nós temos que ter comunhão. Esses tempos atrás, eu pregando aqui, eu falei sobre pessoas que vão à igreja, mas não gosta de A, não gosta de B, não se sente bem com fulano, não dá certo com não sei quem. Irmão, isso não existe. Se nós somos igrejas, estamos reunidos em nome de Cristo, nós se damos bem com todo mundo. Nós temos que dar um jeito de aceitar. É claro que as pessoas realmente nem sempre se encaixam, se enquadram dentro dos nossos padrões, mas temos que ter um sentimento de tolerância. Até a Bíblia ensina que devemos suportar os mais fracos na fé. Não é fácil suportar o mais fraco na fé. Ninguém falou que ia ser fácil.
Mas e quem sabe talvez você seja o mais fraco na fé e nem se percebeu nisso. Pensou que era o fortão na fé e na verdade você está sendo um peso, as pessoas estão te carregando e você nem está notando, está pensando que eu sou o santão. Santão, hein? Cuidado. Tem que haver paz, tem que haver comunhão e não pode existir no meio da congregação, se estamos reunidos em nome de Cristo, mágoas, divisões, intrigas. Tem que haver paz, afinal, nós estamos em nome de Cristo. Aonde Cristo está, impera a paz. Se nós estamos em nome de Cristo, a Bíblia diz que Cristo é o Verbo. No princípio o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. A verdade, ele é a verdade, ele é o Verbo, ele é a palavra. Então, se nós estamos em nome de Cristo reunidos, nós damos prioridade à palavra. Aproveitando que estamos em poucos, eu vou falar uma coisa, irmão. Eu venho de uma geração em que quando era lida a Bíblia, havia total reverência. Se o pastor pegasse o Salmo 119 para ler a Bíblia, era o Salmo 119, o pastor lendo a Bíblia, e os irmãos tudo parado, irmão, escutando a Bíblia. Ninguém se mexia, era hora da leitura. Se na hora da leitura da Bíblia alguém tivesse pulado de fora, ele não entrava, porque estava sendo lendo a Bíblia e não saía. Estava sendo lida a Bíblia, todo mundo de pé, a palavra estava sendo lida e as pessoas estavam ouvindo, ninguém se mexia. Mas me deu vontade do banheiro. Espera terminar a leitura da Bíblia. Estou com sede, espera a leitura da Bíblia, depois você bebe água. Eu venho dessa geração. Havia um temor muito grande. Eu me lembro de uma senhora que tinha um folheto dentro da minha Bíblia e o folheto caiu no chão. E eu não vi. E quando eu fui mudar o passo, ela falou: meu Deus, meu filho, o que você vai fazer? Eu falei: eu não sei o que eu estou fazendo. Mas parei. Ela disse: você quase pisou em cima da palavra de Deus. Porque o folheto tinha caído no chão e no folheto tinha versículo. Ela disse: você quase pisou em cima da palavra de Deus. Eu falei: tá bom. Não, me desculpe, eu não vi. Peguei o folheto, coloquei dentro da Bíblia de novo. Falei: meu Deus, que exagero. Pensei comigo. Mas hoje o exagero é o contrário. As pessoas não têm reverência nenhuma com Bíblia. As pessoas não têm reverência. Irmão, se Cristo é o centro do culto, se nós estamos em nome de Cristo, a palavra é prioridade. Se você andou, se não andou, agora chegou a hora da palavra, presta atenção. Irmão, eu fui numa igreja católica fotografar um casamento. Você sabe o que o padre me falou? O padre falou assim: você vai fotografar? Sim. Então você fotografa, você pode andar o quanto você quiser, enquanto está sendo feita a cerimônia, mas na hora da liturgia, que é a exposição da palavra lá, que é a pregação do padre, o momento que ele vai expor a palavra, ele falou: na hora da liturgia, eu não quero você andando. Ô irmão, aí nós agora como fiquemos? O padre disse: na hora da pregação, eu quero você quieto. Você tira foto, se movimenta, vira piruleta, antes da palavra. Quando chegar na palavra, fica quieto, não se mexe. Eu estou pregando, as pessoas vão estar me ouvindo, e eu quero que elas entendam o que eu estou falando. Não faz muito tempo, assisti um vídeo de um coreano, e ele falou assim: o Brasil, eu não sei, eu não entendo. O pastor está pregando e as pessoas viram as costas para o pastor e vão embora, deixa ele falando sozinho. Eu já vi isso demais. As pessoas não estão nem aí, se vai terminar, se não vai terminar. Eu não tenho o compromisso de entender aquilo que está sendo pregado. Mas se nós estamos em nome de Cristo, pelo amor de Deus, tem que haver um compromisso, pelo menos com a exposição da palavra. Tem que haver. Irmão, tem pregador que não tem respeito pela palavra. Tem pregador que ele acha que ele tem que aparecer no horário dele e ele esquece da palavra. Que dias estamos vivendo? Que momentos são esses? E nós nos reunimos e dizemos: estamos aqui em nome de Cristo. Onde está 2 ou 3, ali Ele está presente. Aleluia. Ele
é o Verbo. Ele é a própria palavra de Deus revelada. Se nós não damos reverência à palavra de Deus, então nosso culto está em nome de outra coisa, em nome de outro interesse, em nome de uma bandeira, em nome de um ministério, de uma logo, de uma denominação, de uma teoria, em nome de mim mesmo, mas em nome de Cristo. Se eu estou em nome de Cristo, a palavra tem prioridade. Em nome de Cristo tem que ter prioridade. As pessoas ouvem e as pessoas põem em prática. Você sabe o que é um avivamento? Avivamento não é as pessoas todas alegres dentro do culto, as pessoas chorando e pulando e rodopiando dentro da igreja, e todo mundo falando em língua e profetizando, olha que lindo. Não, isso não é avivamento. Avivamento é o pastor pregando e as pessoas dizendo, eu vou mudar de vida, a partir de agora eu vou fazer as coisas diferentes, a partir de agora eu vou obedecer à voz de Deus e vou fazer as coisas da maneira certa. Isso é avivamento. O que adianta a pessoa pular dentro da igreja, rodopiar, falar em língua, virar piruleta, e depois lá fora, nem crente é, irmão. Ninguém nem sabe que ele serve a Deus. Se nós estamos em nome de Cristo, as pessoas ouvem e as pessoas põem em prática. As pessoas põem em prática aquilo que ouvem. Também, se nós estamos em nome de Cristo, nós não precisamos nos adaptar ou seguir os modismos religiosos que existem por aí. Porque existe tanta coisa que as pessoas criaram para entreter as pessoas dentro da igreja, para atrair as pessoas para o culto. Irmão, hoje estão fazendo cada coisa que você fala assim, mas é culto? Eu me lembro de uma senhora que eu fui filmar uma certa denominação, e uma senhora idosa chegou e falou assim, ô meu filho, me diz uma coisa, aqui é a igreja, a Assembleia de Deus mesmo? Eu falei, eu pensei que estava no lugar errado, porque a igreja tinha mudado tudo, mudou tudo, e a senhora veio para o culto e falou assim, mas será que eu não vim no lugar errado? Porque a igreja não era assim, por que mudou tanto? Irmão, tem igreja hoje que parece um cinema 4D, tem fumaça, tem luz, até os bancos se mexem. Quando o pastor está falando sobre arrebatamento, os bancos se mexem, o crente fala, meu Deus do céu, Jesus voltou. Sim, a sonoplastia é de outro mundo, tudo para fazer com que o culto seja mais confortável. E Jesus ficou aonde nesse negócio? Onde é que a gente perdeu Jesus nisso tudo? Se nós estamos em nome de Cristo, nós não precisamos inventar, inovar e criar tanta coisa. Nós só precisamos nos submeter à palavra, nos submeter ao Espírito de Deus. Aí você vai ver o que é tremendo, o que é poderoso, o que é de Deus mesmo no culto. Irmão, culto que o Espírito Santo é Senhor, que a palavra tem predominância, não precisa de nada, irmão. É só isso que precisa. É só isso mesmo. Vai encher os corações. Aquele que vem triste, arrebentado, destruído, ele sai daqui alegre, regozijando, dando testemunho para todo mundo que a vida dele é mudada. Primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim a palavra: tudo que vocês forem fazer, seja para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, o que vocês forem fazer, tudo seja para a glória de Deus. Imagine a nossa reunião, nós nos estamos reunidos em nome de Cristo, e agora nós vamos fazer tudo para a glória de Deus, irmão. Para que mais seria? Para a minha glória? Para que vocês vejam, irmão Paulo prega demais, parabéns, irmão prega muito. Me lembrei de um certo pregador, que ele pregou uma mensagem poderosa. Quando ele desceu do altar,
veio alguém e disse: parabéns pela mensagem, pastor, o senhor prega demais. Aí o pregador disse assim: olha, eu lamento informar, mas a senhora não foi a primeira pessoa a me parabenizar. Mas então quem foi? Porque ela foi tão ávida, antes dele descer ela já estava apertando a mão, queria ser a primeira a saudá-lo e parabenizá-lo. Ela disse: mas quem foi? Eu não vi ninguém, eu fui a primeira. Não, Satanás já me parabenizou também. O diabo já me elogiou também. Antes da senhora, o diabo já disse: parabéns, você está indo muito bem. Eu não estou aqui para minha glória, eu não toco para minha glória, eu não canto para minha glória, eu não prego para minha glória, eu não sento no banco nem levanto para minha glória. Eu canto, eu faço, eu prego, eu dirijo, eu ando, eu rodo para a glória de Deus, irmão. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Dá uma analisada na igreja de hoje, se tudo que estão fazendo é para a glória de Deus ou para a glória de si mesmos. Dá uma analisada. O jeito de se vestir, o jeito de andar, o jeito de se postar, o jeito de se apresentar, o jeito de falar, tudo denota que é para a glória de si mesmo, não para a glória de Deus. Está escrito na testa: eis aí um vanglorioso andando. Está escrito na testa dele: vanglória. E ele diz: não, para a glória de Deus. Se Jesus tirar qualquer coisa dele, ele perde a direção. Como diz, eu gostei muito da frase: saiu do salto. Ele sai do salto na hora. Ele perde a direção, perde a estabilidade. A Bíblia diz que tudo que formos fazer tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Irmão, imagine o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era fantástico. Ele foi uma pessoa muito zelosa, muito aplicada, muito dedicada para entender das leis, dos procedimentos. O zelo dele era muito grande e ele aprendeu, desde menino ele foi enviado para aprender aos pés de Gamaliel, que seria a melhor faculdade dos dias de hoje. Ele aprendeu bem, ele se tornou zeloso, aplicado, dedicado. E mais, depois que ele se converteu a Cristo, diz a Bíblia que ele ficou nos desertos da Arábia, lá para 14 anos em meditação, em aprofundamento. Eu acredito, tenho para mim, que foi durante esse tempo que Cristo se revelou a ele, que mostrou coisas grandes, coisas inefáveis, coisas indizíveis aos homens. Ele viu, revelou-se a ele a glória de Deus. O homem mas só que ele, quando ele ia pregar, irmão, ele não tentava mostrar sabedoria humana. Ele não tentava mostrar que tinha conhecimento, ele não tentava virar para ele os holofotes, mas ao invés disso, ele se reduzia ao ponto de alguns pensarem: nas cartas dele, ele é poderoso, mas em presença não é grande coisa. Ele abdicava de si, ele tentava não aparecer. Eu pergunto para vocês hoje, os pregadores do nosso tempo, querem ou não querem se aparecer? Que tal se eles tivessem 20% do conhecimento que Paulo tinha? Dava para aguentar esses homens na terra hoje? E Pedro, irmão, com toda a experiência que Pedro tinha, com toda a bagagem que aquele homem tinha, ele nunca procurou ser maior do que ninguém. Ele sempre priorizou mais sofrer por amor a Cristo do que receber glória das pessoas. Está faltando isso, está faltando renúncia, está faltando voltar, renunciar, voltar ao primeiro amor. Tem que haver. Se nós estamos em nome de Cristo, se nos reunimos em nome de Cristo, temos que fazer diferença, tem que mudar tudo, tem que fazer uma conversão geral, tem que mudar. Se é em nome de Cristo que estamos reunidos, então tem que mudar, tem que haver amor, tem que haver esse amor pelas almas, pelos irmãos, tem que haver. Se não haver, nós não estamos em nome de Cristo. Aonde Cristo é o centro, a Bíblia é prioridade, o Espírito Santo dirige,
E mais uma coisa, aonde está realmente em nome de Cristo, acredite, é tudo imprevisível. Aonde Cristo está, irmão, você não sabe o que vai acontecer. O culto aonde Cristo realmente é o centro, não é como aquelas receitas de bolo, que você coloca lá, esse ingrediente, mais essa cenoura, mais isso aqui, você já sabe o que resultado vai dar no final. Porque você colocou os ingredientes e você sabe. E você sabe até quando vai estar pronto, porque tem o tempo de assar o bolo e aquela temperatura, então vai estar pronto. A tal hora está pronto. Em tal momento já posso servir. Aonde Cristo está não é assim. É tudo imprevisível. De repente está andando e ele para. Ele para. Tem uma multidão adorando e gritando, bendito é o Filho de Deus, e ele para ouvir um cego que está clamando, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Onde ele está é tudo imprevisível, está todo mundo tocando nele, todo mundo apertando, todo mundo empurrando, e de repente ele para e diz, alguém me tocou, de mim saiu virtude, alguma coisa diferente aconteceu. E a mulher impura, aquela que não podia se misturar com ninguém, ela diz, eu te toquei. Eu toquei porque eu ouvi falar de ti. Me falaram que aonde tu passas, milagre acontece. E eu tinha uma enfermidade terrível. Eu já gastei tudo que tinha com os médicos e nada podia solucionar. E eu ouvi falar de ti e eu fiz um plano no meu coração. Se eu conseguir chegar nele, eu vou tocar nele, e na hora que eu tocar eu vou ficar curado. E eu toquei, e eu fiquei curada. Estou aqui para dizer, eu fiquei curada. E ele, sem mais nem menos, diz, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então onde Cristo está, tudo é diferente. Se nós estamos em nome de Cristo, irmão, nós não temos um cronograma exato do que vai acontecer. Nós não temos nada programado, pode mudar tudo de uma hora para outra, porque Cristo é o Senhor. Ele pode falar e tudo muda de lugar. Mais uma coisa importante, aonde Cristo é a prioridade, onde Cristo é o centro, ninguém volta com fome. Todo mundo vai alimentado para casa. É sério, pastor? Estou falando. A Bíblia diz lá em Lucas que a multidão estava grande e o povo estava tudo lá ouvindo a palavra e era tão bom de ouvir que o povo nem viu a hora passar. De repente um discípulo preocupado, está certo, preocupado com o tempo, com o povo, chega até Jesus e diz assim, mestre, já nós estamos num lugar meio deserto, a hora já é avançada, já é bem tarde, e o povo está aí já faz tempo te ouvindo. Eu vou dar uma ideia para o senhor, despede o povo para que eles indo achem alguma coisa para comprar em algum lugar para comer. O senhor não tem compaixão, o povo está aí tanto tempo te ouvindo e agora já é tarde, eles precisam se alimentar, eles precisam voltar. Despede eles agora, porque daí eles indo ainda acham alguma coisa aberta, compram alguma coisa e comem. Sabe o que Jesus respondeu para o discípulo? Dá-lhe voz de comer. Se fosse você no lugar do discípulo, o que você fazia, irmão? O discípulo olhou e falou, Senhor, aonde compraríamos pão para tanta gente? Se nós tivéssemos dinheiro de 200 diárias de trabalho, não daria para sustentar todo o povo. E mesmo que tivéssemos esses 200 denários ou 200 diárias de trabalho em espécie, aonde é que a gente ia comprar esse pão? Porque o discípulo estava olhando pelo lado natural das coisas. E aonde Cristo está, irmão, o sobrenatural se torna normal. Aí Jesus disse para o discípulo, faz o seguinte, faz o povo se assentar. Chegou o outro discípulo e disse, olha, nós temos aqui um menino aí que tem 5 pão e 2 peixinhos, mas o que é isso aí para tanta gente? Jesus disse, traz cá os 5 pães e 2 peixinhos e faz o povo se assentar. E o povo se assentou de 50 em 100, imagina, irmão, o trabalhão que deu.
organizar toda aquela multidão. Você que quer ser obreiro, pensa bem, porque dá trabalho, irmão. Organizou tudo, aquela multidão, tudo sentadinho, em grupo de 50 e de 100. Aí Jesus pega aqueles pães, ora a Deus, multiplica, irmão, multiplica. Eu disse multiplica mesmo, porque alimentou todo mundo. A Bíblia diz lá em João que todos estavam fartos. É tipo assim, não dá, irmão, pega um pedaço de pão, não aguento mais, irmão, já comi demais. Mais um peixinho, não, tô cheio. Isso é farto, quando a pessoa não aguenta comer mais. Todos comeram bem, estavam saciados. Ainda sobrou 12 cestos. Como é que faz, irmão? 5 pão, 2 peixinhos, 5.000 pessoas comem e sobra 12 cestos. É porque quando Cristo está, irmão, tudo é possível. Tudo é possível. Para mim concluir, irmão, quando é o contrário, quando nós não estamos reunidos em nome de Cristo, quando nós estamos reunidos em nome de nossos interesses, e vai por mim, irmão, você tem interesse, você tem, todos os homens têm interesse. Você sempre tem alguma coisa que dentro de você grita, faz, você vai aparecer também, você vai ganhar. Você tem isso. Grandes homens na história da igreja lutaram, brigaram a vida inteira contra isso. A diferença é o quanto que você deixa esse interesse próprio se sobressair. Porque tem gente que já perderam Cristo lá atrás, já não sabe mais onde ficou. O interesse dele tomou conta, ele está a nível dele, ele está indo por ele, não mais por Cristo. O Espírito, ele calou o Espírito para ele ouvir a voz dele mesmo. Ele está sendo guiado pelos seus próprios objetivos. Você tem objetivos, e não é errado ter objetivo, mas você não pode deixar esses seus interesses sobressair acima de todas as coisas. Quando as pessoas estão reunidas em torno de seus próprios interesses, os pastores destas igrejas são levados pela sede de poder. Você sabia que quanto maior o cargo dentro da igreja, maior é o serviço e não a glória? Tipo assim, você é membro, irmão, você é membro. Aí você se tornou diácono, depois presbítero e depois pastor. Não quer dizer mais? Não é como as pessoas lá fora veem, membro, diácono, presbítero, pastor. Não é o contrário, irmão, é descendo. Quanto mais você cresce em função ministerial, você está descendo em serviço à igreja, de sorte que o pastor é o maior servo da igreja. É assim que funciona. Jesus disse, lá fora as pessoas se degladeiam para ser maiores. Não será entre vocês, não será assim. Entre vocês, quem quiser ser o maior, seja o menor. Para que maior do que Jesus? Foi o maior servo que já existiu, a ponto de lavar os pés dos discípulos. Pedro deu um nó na cabeça e disse, mas o senhor vai lavar meu pé? O senhor não pode lavar meu pé, eu sou um pecador, o senhor é santo. Se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Opa, então pode lavar o corpo inteiro. Não, só os pés. Mas entenda, o maior se torna menor. Mas quando é o interesse, a vanglória, o meu próprio eu, então eu tenho sede de poder, sede de mandar. Eu sou poderoso. Você não é ninguém, rapaz. De um dia para outro a sua vida é levada e você não tem mais nada. São mercenários, não têm amor pelas ovelhas, negociam, vendem, porteira fechada. Olha, tem uma igreja lá com tantos membros, tantos dizimistas, a entrada é tanto. É mercenário, não tem amor pela seara, não tem amor pela obra. Ele não está aí para proteger, ele só quer status, só quer fama, só quer sucesso. Os pregadores
são exibidos, querem mostrar conhecimento, andam com roupas extravagantes. O camarada mais parece um palhaço do que um servo de Deus. Tem tanta coisa de pendurada, Olha, irmão, pelo amor de Deus, tem uns certos homens aí que dá vontade de falar: irmão, se enxerga, rapaz. Nem o povo lá fora, os cantores sertanejos secular não andam desse tipo. Toma tipo de gente, rapaz. Num grande evento aí de pregadores, o pastor chegou a dizer: eu vou mandar descer. Quando eu ver chegar assim, eu vou mandar descer para baixo. A pessoa diz: não, eu estou honrando o nome de Cristo. Não, você está desonrando, você está fazendo feio. Quando eu falo os pregadores, os cantores, imagine então as cantoras, né? As pregadoras, as mulheres de Deus. Como que não fica nessa situação? São pessoas avarentas. Seus interesses próprios falam mais do que o seu amor pelos ouvintes. Não tem amor por ouvinte. Estão tão cheios de si mesmos que não tem mais espaço para o Espírito Santo. Porque uma regra, irmão, se você quer encher um copo, tem que tirar o que tem dentro. Como é que você vai encher uma coisa que já está cheia? O Espírito só enche pessoas vazias. Como que vai encher alguém que já está cheio? Para você ser cheio do Espírito, primeiro você precisa esvaziar-se de si mesmo. Pessoas tão exibidas, tão cheias de si mesmas, profissionais da fé, aprendem técnicas para mexer com o emocional das pessoas, para trabalhar com o sentido das pessoas, agitar o público, fazer o povo levantar, mas não tem compromisso com a fé, com a palavra, não tem mais unção. Deus não opera de verdade, é só emocionalismo, porque estão interessados, estão reunidos em volta de seus próprios interesses. Esses homens, a Bíblia já relata lá atrás: nos últimos tempos surgirão pessoas amantes de si mesmas, avarentos, presunçosos, egoístas, sem afeto natural. A Bíblia já denuncia que esse tipo de gente vai surgir. Criticam Judas porque trocou Jesus por 30 moedas de prata, mas estão trocando Jesus por qualquer quantia. E Jesus não é Coca-Cola, irmão, que você vai lá e bebe e gostei. Não. Jesus é o Senhor, Ele é Deus. Ele não é um amuleto para você usar, para você pintar de vermelho, de azul e dizer: ó, o meu jeito que é. Não é, irmão. Ele é o Senhor. Ele é aquele que morreu na cruz para dar a salvação, para dar a vida eterna. E você pode aceitá-lo como Salvador, mas tem que aceitá-lo como Senhor de sua vida também. Aonde as pessoas estão reunidas em torno de si mesmos, em torno de seus próprios interesses. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, fala que há facções, divisões. Os ricos desprezam os pobres. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no comecinho, ele diz: eu vos louvo como igreja, quando vocês estão na presença de Deus. Mas no versículo 17, ele disse: nisso que vocês estão fazendo, eu não vos louvo. Quando vocês se reúnem, não se reúnem para melhor, mas para pior. O que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto é o seguinte: se vocês não se reunissem, seria melhor para vocês, mas vocês se reúnem para pior. Vocês estão piorando. O culto de vocês é profano, não é aceitável a Deus. Concluindo, em nossos dias nós vemos muitas pessoas com habilidade e conhecimento. Nas nossas reuniões há muitas diversidades de ministérios e operações, mas sem a presença de Jesus nisso tudo, não passa de entretenimento. E evangelho não é entretenimento.
Igreja não é um lugar para você ir no fim de semana. Igreja é algo para tomar conta da sua vida, para você se moldar pela palavra de Deus, para você deixar o Espírito ser Senhor. Quando nos reunimos para edificarmos uns aos outros. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 26, quando vos reunis, irmãos, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm revelação, outros têm doutrina, mas tudo seja para edificação. Se nós estamos reunidos em nome de Cristo, há edificação. Tudo que fazemos é para edificação uns dos outros, não para vanglória. Medita nisso, irmão. Se nós quisermos realmente ver Deus atuar, agir poderosamente em nosso meio, nós temos que reconsiderar nossos caminhos e voltar de novo aos pés da cruz. Voltar mais uma vez a falar da cruz de Cristo, a ter amor por este evangelho da cruz, que é loucura para o povo lá fora. O povo lá fora disse aí, não está certo, da onde isso? Mas aqui, para quem é salvo, para quem está na presença de Deus, é poder de Deus, é salvação. Vamos colocar de pé para nós orarmos? Deus de maravilha, Deus de poder, nós te louvamos, Pai, pela tua grandeza, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E Pai, pedimos, Senhor, que o Espírito da verdade, o Consolador, aquele que está conosco, que Ele promova em nós um avivamento, que Ele molde os nossos corações pela palavra, que quando nos reunimos como igreja, possamos, Senhor Deus, a ter uma nova atitude, possamos ter uma nova atitude que reconsidere, Senhor Deus, os nossos pensamentos, o nosso foco, e tudo que formos fazer, seja para a glória de Deus, seja para a edificação uns dos outros, e que não mais, Senhor Deus, vivamos reunidos em torno de nossos próprios interesses, em nossa própria vaidade, em nosso próprio egoísmo, mas que sejamos, Senhor Deus, sábios, e nos reunimos em torno da cruz de Cristo, para a glória do nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado, e assim, Senhor, promove a cura, promove a salvação, a santificação em teu nome, de teu povo, em nome de Jesus, amém. Eu volto a palavra ao pastor, que Deus abençoe a todos, continue orando pela minha vida, eu preciso das orações dos outros.